Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. É mais um episódio que está a começar, mais uma semanada também. Aliás, este mês de agosto contempla 2 rondas de Vamos Viajar na Maionese. Perdemos a cabeça. Rondini. Ronda. Rondini. É andorinhas em italiano, é lindo. Obrigado. Rondini nel cielo. Mas nós não temos andorinhas, nós temos gaivotas como símbolo deste símbolo programa. maior. Símbolo maior. É verdade. Esta aqui não é Shakira comigo. É ela quem? Ivone Sangacho. Obrigado, Matilde. Isso mesmo. E vamos até criar um prémio da Gaivona de Ouro. Com umas medalhas, a grande ordem da Gaivona de Ouro. Sim. Adorava. É mesmo fixe. Era vamos incrível. Atribuindo todas as semanas. Atribuímos a Gaivota sim. de Ouro. E até sei quem poderia atribuir a Gaivota de Ouro deste episódio. Estás a pensar em alguém? Estou a pensar em alguém, nomeadamente uma senhora, eu ia dizer aqui com muitas aspas, mas ela depois vai ouvir o episódio e pode não achar graça. A Anabela Mota Ribeiro, que me apresentou a figura de quem vamos tratar falar hoje. É verdade. Bom, portanto, a Gaivona de Ouro para a Anabela Mota Ribeiro. Isso. Queres ir? Claro. E vamos fazer uma viagem, vamos atravessar o oceano. No caso, o Atlântico, mas não vamos parar nos Açores, Tiago. Queres ir parar nos Açores? Não precisas de testar lá. Não. Está tudo atestado. Sim. É para atestar. Sim. Eu vi umas pessoas que dizem isso nas tabernas, não dizem? Claro. Ou em outros contextos mais ordinários. Gravíssimo. Vamos até São Paulo, no Brasil. Mas vamos a 1958. Vamos mais, Estão para trás. Adoro os anos 50. Sim. Só que vamos acompanhar assim em zoomer, Sim. com os drones. Para o alto? Por alto, vamos ver por alto. Uma mulher a caminhar pelas ruas de uma favela, no caso a favela do Canindé, com um saco, não é? Assim ao ombro, uma mulher pobre, com a saia cheia de remendos, e leva assim um caderno escondido debaixo do braço, tem 3 filhinhos à sua volta que leva, não pode levar os 3 pela mão, não é? A pessoa tem 2. Sim. E tem o caderno debaixo do sovaco. É aquela canção, o meu chapéu tem 3 filhos. Se não tivesse filhos, o chapéu não era meu. É uma mulher magra, assim, com um olhar triste, não é? Com uma cara marcada pelas dificuldades da vida, mas vai com o seu ar decidido, que o mundo não lhe deve nada. E é uma mulher, esta mulher pobre, negra, da favela, com os seus 3 filhos e o seu saco pobre de estopa ao ombro e um caderno debaixo do braço, vai mudar a história da literatura brasileira. Nem ela sabe, nem ninguém ainda sabe o que é que lhe vai acontecer. Vamos apresentá-la. Chamava-se ela Carolina Maria de Jesus e era, nesta altura, catadora de papel. Conhece esta realidade? Catadora de cartão. Mas imagina o que é que sim, se trata. Claro. Vivia muitos destes bairros, não só no Brasil, mas noutros sítios, crescem à volta e às vezes nas próprias lixeiras. É uma realidade que acontece, e é das lixeiras que vivem. Há até documentários muito impressionantes, penso que se chama mesmo Lixo, sobre esta realidade de apanhar. Eu agora não me lembro de quem é este documentário, este filme chamado Lixo. E apanha, no caso, apanhava cartão, apanha-se o que se pode ali da lixeira para ganhar umas moedas, para ganhar o básico. Que é uma realidade que ainda se vê em 2025 na China, imaginem. Sim, com uma espécie de triciclo, um rickshaw, uma coisa qualquer, e que andam a coletar latas e cartão. Mas olha, que mesmo na nossa própria cidade, o Tiago e eu moramos em Lisboa, vê-se, é uma visão comum, ver pessoas a ir pelo lixo à procura de coisas com vago valor, não é? E claro, ela vai, uma mulher que luta para sobreviver, vai ter outros trabalhos também, e vai, também trabalha de vez em quando como doméstico ou diarista, como eles chamam no Brasil, numa época em que o Brasil fingia que isto não existia, porque é ao mesmo tempo também que nós imaginamos esses anos 50 loucos em São Paulo, claro. E no Rio de Tudo Janeiro, glamour. das festas, exatamente. Sim, essas cidades ao nível de grandes mega cidades de Nova Iorque, do universo, das festas, nos milionários brasileiros, claro. Vamos saber quem ela é em boa verdade. A Carolina nasceu em 1914 em Sacramento, isto fica em Minas Gerais. É uma mulher pobre, claro, nasceu muito pobre, filha de lavradores negros. Ela vai
aprender a ler, porque depois morre-lhe a mãe, tem assim uma data de coisa e o pai e tudo mais. Como ela se não bastasse, não é? Claro, são umas histórias clássico. de tantos outros, Sim. vou arriscar dizer milhões mesmo de pessoas. Vai aprender a ler e escrever num colégio de freiras, para onde ela vai estudar. Ela não anda para aí 2 ou 3 anos na escola, pouco mais, mas é o que bastou para nascer a sua enorme paixão. Assim que aprende a ler, fica fascinada com o mundo dos livros. Vai ficar essa ideia de quase de evasão, mas de descobrir o mundo dentro dos livros. E vai, sobretudo, a paixão não só de ler e perceber o poder da escrita, daquilo que fica escrito. E vai começar a escrever em tudo o que consegue apanhar, escrever as suas memórias, como é que era o seu dia, como é que foi o seu dia, as suas impressões, também a sua revolta, as suas experiências, os seus pensamentos mais interiores, e vai escrever em tudo, cadernos velhos que apanhava no lixo, bocadinhos de cartão. Caixas de embalagens do sabão amigo, tudo. A ideia tudo, de deixar grafado é um impulso claro, de escrever. muita literatura ainda em bruto, não é? Uma coisa em bruto, claro. mas tudo. Os seus pensamentos, ela trabalhava no duro durante o dia, não é? E depois, à noite, no seu tempo livre, escreve tudo hoje, não sei o quê, mas com pensamentos, com essa... Com propriedade, claro. É verdade. Ela tinha nascido em Minas Gerais, mas tinha-se mudado para São Paulo, mais ou menos nos anos 40. Ela vai trabalhar ainda como diarista, no caso de doméstica, mesmo como empregada doméstica na casa. Dar dias. Sim, bem, suponho que vivesse lá mesmo, na casa de um médico famoso brasileiro, um cardiologista, faz o primeiro transplante cardíaco, portanto, ela está ali com este tipo, e ela vai, sobretudo, aproveitar a enorme biblioteca que este homem tinha em casa para ler tudo, olha, os clássicos, sim. Melhor palavra, para ler os clássicos todos. Entretanto, ela engravida, tem um filho e foi despedida por causa disso, e então vai voltar à vida miserável, conforto ali na rua, assim, apanhar o cartão e para vender. Ela vai ter mais 2 filhos de homens diferentes e, portanto, a vida dela passa a ser também ter que trabalhar para sustentar aquelas 3 crianças. E vai fazer a sua própria barraca, a sua própria casa, estamos aqui nos anos 40, com madeiras que se apanha e latas. E vai aquilo que vai ser uma favela, não é? No caso dela, no Canindé. Isto é precisamente dos anos 40, dos anos 50, é quando começam a nascer as grandes favelas nas cidades, sobretudo. Todas as cidades brasileiras grandes têm, mas nós conhecemos sobretudo as do Rio de Janeiro e as de São Paulo. Elas, em verdade, é uma realidade que até já existia desde o século, se calhar até antes do século XIX. Esta ideia das pessoas mais pobres construírem estes bairros com casas de madeira. Estarem compactadas a uma determinada tal e qual área geográfica. Mas é sobretudo por causa de secas que têm nas zonas mais nordeste, por exemplo, que há um êxodo para as cidades gigantesco. Sobretudo para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, as cidades mais ricas no Brasil. Rio de Janeiro era até a capital até aos anos 60, que começam a construir vêm milhares, depois milhões de pessoas mesmo, este êxodo rural gigantesco para lá. E ela assim vive nesta favela, lê de noite, escreve de dia e anda a apanhar cartão, a apanhar lixo para vender, para comer, e nos intervalos desta miséria vai anotar tudo aquilo que via. É uma escrita muito direta, muito crua, muito de flow of thought, né? O pensamento, impulso, sim, mas cheia de alguma raiva também, mas de poesia também em relação à vida. São diários que falam de fome, falam de injustiça, falam também de abandono, desta ideia de estar sozinha no meio desta coisa toda, mas também dos seus sonhos e da sua esperança que a vida um dia vai ser melhor e das suas aspirações, quer ter uma casa, quer ter que os seus filhos tivessem hipótese de estudar, essas coisas todas. Mas é uma escrita muito sem ornamentos, sem essa ideia que era moda, não é? É como se ela estivesse a atirar a própria experiência de vida aos olhos da sociedade. Não escrevia só para ela, não é? Estava lá tudo anotado. E durante anos ela escreve para si mesmo, para a gaveta, em vários caderninhos que ela guardava tudo muito como se fosse o seu tesouro. Que e era incrível. o seu tesouro mais E o nosso tesouro. Até que há um dia que a sua vida vai levar uma grande volta. Uma pausa para as palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Estás a jogar outra vez, Tiago? Empresta-me lá. Mas do quê? Dinheiro. Estás a jogar outra vez? Para o gelado. Estás a jogar outra vez? Vá lá, não posso comer com a testa. Os jogos da Bacana Play de facto são muito, muito divertidos, é verdade. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento e por isso joguem com muita responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram
foram as palavras do nosso patrocinador. Estamos no Brasil, Hugo van der Ding, e com uma que se vai tornar certamente uma das grandes vozes da literatura em língua portuguesa. Tal e qual, Carolina Maria de Jesus, um nome incontornável na literatura brasileira e ergo Claro. da língua portuguesa. Já descrevemos a sua vida e os seus caderninhos onde ela apontava tudo, até que a vida dela vai levar uma volta. Ela está num dia num parque e há uns tipos que estão a destruir umas árvores ou uma coisa assim qualquer, e ela ameaça o tipo a dizer assim: se você fizer isso eu vou pôr o seu nome e a sua história nas minhas memórias. Claro, eles riram-se dela nas... Estudo lá na favela. Pois, imagina. Mas ia a passar por ali aquelas coincidências que acontecem de vez em quando na vida de umas pessoas, um jornalista chamado Audálio Dantas, que ia visitar, estava a fazer uma reportagem na favela sobre um fenómeno relativamente novo na altura, e ela vê esta discussão, ouve ali, vai falar com ela e diz assim: que memórias é que ela está a escrever? E ela tem os seus caderninhos debaixo do braço. Há coisas que realmente, claro. E ele começa a ler aquilo e começa-lhe a pedir mais e mais, e começa a ler aquilo e diz assim: isto é absolutamente extraordinário. Porque é uma das características, ou achamos nós, não é? Se calhar há outras, para trás, outras pessoas que o fizeram, que estas pessoas não têm voz. Ou seja, os relatos mesmo da miséria e da pobreza, nós temos-lo através de, se quiseres, intelectuais, Claro, que escrevem gente privilegiada que está escreve sobre isto, com toda a boa vontade e interesse, tentativa de aproximação dessas mas realidades. sabemos que isso é verdade, até a poesia, tudo, ou seja, em voz própria é raro termos quando acontece esta ideia. E claro, ele fica pasmado e ele pensa: isto é a literatura das boas, e também é um murro naquele estômago daquele Brasil que está a começar a estar a abraços com esta questão das favelas e da desigualdade social. E portanto, com a ajuda dela, ela vai publicar em 1960 o seu primeiro livro, chamado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. É um título que já diz tudo, explica o que é, não é? O Quarto de Despejo. E ela vai falar o Brasil, a visão do Brasil como um quarto de despejo, ou seja, onde se deita as águas sujas. Claro. Dessa ideia onde se esconde nestas favelas aquilo que não se quer ver, aquilo que é feio, escondidas lá atrás dos muros bonitos da cidade maravilhosa e de outras cidades. O livro dela foi um sucesso gigante no Brasil. Ele vende 10 mil exemplares na primeira semana, estamos nos anos 60, e vai vender 100 mil no primeiro mês. Um sucesso editorial gigantesco. E sobretudo para a época era um número astronómico, 100 mil exemplares. Não é? Gigantesco. Vai ser traduzido para mais de 10 línguas, aquilo vai ser publicado em 40 países, tudo nos anos 60, e ela de repente torna-se uma estrela. É a pergunta que todos estamos a fazer. E ela? Torna-se uma estrela mesmo, vai convidada para todos os programas de televisão, de rádio, torna-se uma figura a contar a sua experiência, e o livro é muito interessante, e vai fazer até périplos pela América Latina, vai ao Uruguai, Venezuela, não sei se chegou aí aos Estados Unidos, mas o livro é publicado em inglês, é um sucesso gigante, é publicado pela Penguin, e claro, sobretudo os americanos fascinados com esta vida de uma pessoa pobre, mas na primeira pessoa, um sucesso também na Europa, enfim, em todo o lado. E ela, claro, vai receber muitos prémios, fizeram-se documentários sobre ela, tudo na altura, e até vai ser eleita membro honorária da Academia de Letras da Faculdade de Direito da USP, da Universidade de São Paulo. Perfeito, tudo incrível. Claro, incrível. É fascinante. A vida dela tão rica quanto a literatura dela, tudo, uma e outra coisa, sim, tal e qual, e torna-se sim. mesmo uma voz, e ela vai continuar a escreve mais livros, só que a fama tem um prazo. Quase podemos dizer esta injustiça de pobre que não a deixou de acompanhar, o preconceito. Sobretudo, era uma mulher pobre, uma mulher negra pobre, e até começa a aparecer será que foi mesmo ela que escreveu isto? Isto deve ser, estão a usá-la, como aconteceu com outras mulheres na história de literatura. Uma espécie de campanha. Começa a haver esta história. Diziam que alguém escreveu e ela dava a cara, enfim. Ela não parou nunca de escrever, ela tem mais 2 livros, pelo menos, e depois, postumamente, publicaram mais. O Casa de Alvenaria e também Pedaços de Fome. Eu tenho aqui um deles, que é precisamente a Casa da Alvenaria, e encontra-se, se quiserem procurar, Carolina Maria de Jesus. Esta é uma edição da Companhia das Letras, mas vai perder esquecem-se dela. Sim. Desaparece. Passa a onda, passa o hype. Ela vendeu muito nos Estados Unidos, não consta que tenha recebido alguma vez um tostão desses direitos de autor. Clássico.
mesmo, e portanto de repente desaparece do panorama, mas ainda assim, com o tal sucesso da Casa da Alvenaria, o seu primeiro livro, ela consegue construir uma casinha, que era o seu sonho, uma casa num bairro de classe média baixa, digamos assim, mas paredes meias com já a rica São Paulo, os bairros milionários de São Paulo, e lá vai criando os seus filhos. Uma casa de pedra, não é? Uma casa, como é que se chama? Tijolos? Uma casa, em boa verdade. Uma casa e um teto. Sim, ela vive muito mal, muito pobre mesmo os últimos anos da sua vida, ainda que tenha cumprido o seu sonho de ter uma casa, mas continua a viver de vender, de apanhar lixo e de vender. Uma vendedora de milhares de livros, por isso mundo fora. Mesmo centenas sem rastro sequer da sua obra e da sua literatura. Depois esqueceram-se dela, já passou a moda e continuavam a ler com interesse, mas ela, os próprios editores não pagavam, provavelmente isso. E ela ou recebia muito pouco, mínimo sobrevivência. Claro. Ela morre em 1977, morreu esquecida, mas deixou mais de 5.000 páginas escritas que têm, depois ao longo dos anos, à medida que ela vai sendo redescoberta, postumamente tem sido publicado coisas, poemas também. Ela chegou a gravar um disco no auge da sua fama, que sim, escrito e cantado por ela, que também recebeu assim uns prémios, e hoje ela finalmente, depois de morrer, não é reconhecida como uma das maiores escritoras brasileiras do século XX. As universidades estudam os textos dela, há teses de doutoramento que se fazem sobre a Carolina Maria de Jesus, deu o nome a bibliotecas, a escolas, há projetos sociais com o seu nome. É feliz e triste na mesma proporção, não é? É um bocadinho. E claro, em 2024, por exemplo, o Google fez aqueles doodles, uma dedicatória, sim, para marcar a sua voz. A voz desta favelada, como se chama no Brasil, continua a ecoar. Talvez isso seja o mais importante, não pessoalmente, ainda que seja, pronto, podemos imaginar, cumpriu o seu sonho de ter uma casa de alvenaria, como ela chamava o seu próprio livro. Ela nunca quis ser um mito, ela queria sobretudo ser lida e queria que as suas palavras fizessem a diferença. E nesse aspecto fizeram, são um grito, um espelho e também um futuro que continuamos a ouvir. Imperdível a obra dela. Obrigado, Hugo. E fica aqui também cravada a sua memória neste podcast para sempre. Partilhem, subscrevam. Vamos viajar na maionese. Voltamos com doses duplas semanais. É este o nosso regime ao longo deste mês de agosto. A produção da Força de Produção, o patrocínio da Bacana Play, a videografia da Matilde Calado, Voz of Me, Tomé, a banda sonora. Um bocadinho. O Primo Nós Aves também. Na banda sonora. Os pais são primos. Sim, ou irmãos até, depende do ponto de vista. Até já. Vamos viajar na maionese com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro.